O Hezbollah, ele não luta, como diz o Rafael Machado, com camisa da Adidas, com trapos, com nada, não. O Hezbollah é altamente treinado. O Hezbollah, em 2017, aniquilou uma tropa inteira da OTAN na Síria, divisa com o Líbano. Destruíram, mataram. Aí depois esses caras morrem de acidente em algum lugar. Eu quero dizer que a situação da Ucrânia está cada vez mais complicada, para deixar você a par de tudo. Tem gente achando que talvez a Ucrânia não tenha oxigênio para chegar a janeiro. Há uma falência total na entrega de armamentos, há um aumento substancial na destruição de equipamentos. A Rússia começa a apertar o torniquete, começa a usar a eletrônica, começa a usar a guerra eletrônica de forma pesada, e tem uma bomba escondida atrás da Operação de Gaza. A Operação de Gaza é uma operação sangrenta, sanguinária, feita por um governo assassino, um governo que eu nunca pensei em ver, um governo sionista e nazista ao mesmo tempo, ou nazi-sionista. Tudo aquilo que aconteceu de sofrimento com o povo judeu, os sionistas estão fazendo com quem consideram seus inimigos. Eu devo ter aqui a fala de Netanyahu, aquela figura malévola, aquela estrutura do mal. Temos tudo isso aqui. Só que tem algo que ninguém está vendo, mas eu estou. Eu me considero, às vezes, um pouco, vamos dizer assim, não é diferente, não sou diferente de ninguém. Eu me considero, às vezes, assim, não tem que usar uma palavra que não tenha nenhum gesto de messianismo, nada disso. Mas vamos dizer que eu tenho uns insights interessantes. Vamos botar dessa forma? Vamos botar melhor, eu dou sorte. Então, eu dou sorte, vamos dizer isso. Eu dou sorte e é assim que funciona. Tem algo escondido atrás disso. A operação que está sendo feita na faixa de Gaza, além de estar causando um desgaste tremendo para todo o Ocidente, só para vocês saberem, a título de curiosidade, a Moody's rebaixou a classificação dos Estados Unidos. Ninguém está querendo dinheiro americano, é dinheiro falsificado. Os Estados Unidos estão numa situação de penúria econômica como Estado e está prometendo bilhões para a Ucrânia, bilhões para Israel. Da onde? Está faltando dinheiro para o papel, para imprimir esse dinheiro falso, a não ser que eles comprem da Coreia do Norte também. Kim Jong acho que vai vender dólar para os Estados Unidos. Pode ser. Então, tem algo aqui para eu falar atrás disso tudo. É algo que não está sendo visto, não está sendo percebido, mas eu já pesquei. A Rússia não dorme. Tudo que parece fraqueza do Putin, no dia seguinte não é. É incrível. É incrível a capacidade do Kremlin de sempre virar a favor uma situação aparentemente perdida. Deixando claro, talvez eu faça uma quarta-feira, é feriado, eu vou fazer a live mais redundante de todas. Vou fazer pela segunda vez uma live redundante. Se você acha que não tem nada a ver, nem precisa assistir. Mas eu vou explicar a guerra da Ucrânia de novo. Putin é inocente, a Rússia é inocente, e o povo ucraniano, assim como o povo judeu, é inocente. Culpados são seus dirigentes, que deveriam ir todos para a forca. Forca porque pelotão de fuzilamento é uma morte honrosa. Tem que ser forca, porque tem gente que não vale uma bala. O Zelensky, a esposa dele, que deveria ser fuzilada junto como coautora, aquela cena que eu acho que eu passei ontem aqui, eu não sei se eu passei, acho que eu passei, efetivamente, passei, da soldado pedindo, por favor, para não baterem nela, porque ela estava grávida. Eu tenho um vídeo também de uma médica e grávida, convocada para o fronte de batalha, por esse marginal que a mulher dele pega o dinheiro roubado e vai comprar joias. Esses demônios, somados com os demônios americanos, com Victoria Nuland, com essas mulheres falsamente empoderadas, elas são usadas pelos homens, os homens que mandam no país usam esses trastes, esses trubufu, esses demônios para essa coisa. Israel perdeu, em números conservadores, pelo menos 70 tanques. Os números da Al Jazeera chegam a 150. A Al Jazeera
não é uma rede que mente, tá? Mas eu vou ficar com o número conservador. Israel diz que eliminou 1.500 guerrilheiros do Hamas. Faz-me rir. Não eliminou 150. O que ele eliminou, já está próximo de eliminar, são 15 mil inocentes. Crianças, velhos, mulheres, isso sim. Isso está perto de 15 mil. Mas criança não usa AK-47, criança não entra em túnel, criança não usa RPG-7, criança não atira, criança não mata, criança só morre. Para cada criança morta, estão nascendo 3 fãs incondicionais do Hamas. Aquilo ali é um buraco sem fim, porque aquilo ali você não tem como eliminar o Hamas. O Hamas só se elimina filosoficamente. Você cria uma condição para ele ou virar totalmente legal, passar pelo processo que muitos grupos passaram na história da humanidade, ou então, né, você vai ter guerra até o fim, porque o Hamas está em todo lugar e não está em lugar nenhum. O Hamas é um grupo terrorista. Não tem checkmate um grupo terrorista. Você come o rei e o jogo continua, porque ficou estabelecido no jogo de xadrez que existe o checkmate. Você deu o checkmate, você ganhou a partida. Isso é numa partida com regras. Só que o tabuleiro do Hamas continua jogando. Não existe a figura da perda do jogo com a perda do rei. Não vai acontecer com grupo nenhum guerrilheiro. O Hamas é terrorista? Não, é guerrilheiro. O Hamas não está fazendo atentado em lugar nenhum. Está atacando? Está. Deve ser combatido? Deveria ser sim. As Forças Armadas de Israel, num processo de defesa, poderiam sim se defender do Hamas. É briga, é entre eles, ótimo. Um grupo armado, insurgente, que se diz a força militar ou paramilitar de uma região, ótimo. Odessa, eu recebi um vídeo aqui, está aí guardado, depois eu uso, em Odessa, tocando as sirenes de ataque aéreo e ninguém saindo da rua. Pessoal praticamente numa balada. Sabe por quê? Você sabe por que isso? Porque o povo de Odessa sabe que a Rússia não ataca alvos civis. Se você não está perto de nenhum objetivo militar, está longe de tudo, pode morrer um civil? Pode. Mas não há ataque contra civis. E o povo ucraniano sabe disso. O povo ucraniano, em Odessa, eles sabem que o objetivo está todo nas docas. Então, tocou alarme, ninguém foi para campo ninguém foi para abrigo. Tá, os alto-falantes, corre, e ninguém. Por quê? Porque eles sabem que a Rússia não ataca objetivos civis. Já ao contrário de Israel. É a vitória de pirro de Israel. Está ganhando quantitativamente. Parabéns. Vocês mataram milhares de crianças, de mulheres, de velhos, de funcionários da ONU, que se cala tudo isso, de jornalistas. Nunca morreu tanto jornalista, nunca morreu tanto funcionário da ONU, nunca morreu tanto inocente como nesse ataque deliberado dessa maldição sionista que se abate sobre Israel. Só que quando você entra de uniforme e com a cara larga, lá dentro, o buraco é mais embaixo. O do Hamas é mais embaixo. Eu não quero nem saber aonde está o do Hezbollah, porque ali a situação fede. Israel, militarmente, está tendo uma derrota terrível. Terrível. A vitória, como eu falei, é uma vitória de pirro, é uma vitória de covarde. É como se a Rússia estivesse proclamando vitória por atacar a população civil de Mariupol, a população civil de Kiev, a população civil de qualquer cidade. Não existe esse quantitativo. As prováveis 600 mil mortes que existem na guerra da Ucrânia são de quem pegou em armas. Morreram inocentes, claro. Acontece. São efeitos colaterais de uma guerra, efeitos colaterais não desejados. Agora, deliberadamente, não. Toda vez que falaram que atacou um prédio residencial, foram ver lá, tinha uma célula lá, residencial. Não tinha nada de residencial. Essa Israel, que já foi um dos exércitos mais respeitados do mundo, se parece hoje com o exército de Branca Leone. Patético, perdido, sem sentido e colocando todo mundo em xeque. A única saída é a Rússia ganhar, porque não existe outra desde o começo da guerra. Eu falei na primeira semana. De lá para cá, vocês viram que eu coloquei aí? Os barões, todos os barões da mídia mundial, todos eles, sem exceção, são sionistas. Não são judeus, não, são sionistas. Todos eles. Na Globo é segundo escalão. Eu botei a Champions League. Eu botei a primeira divisão. A Champions League do mundo, da mídia,
As locomotivas são essas. Depois tem os vagões, tem os trolleys e tem os pingentes. Pingente é o rock, aquela águia sem cabaço, aquela porra toda, tá? Essas porcarias todas. Essa porcaria toda. Esses são os pingentes, mas todos no mesmo trem.